Primeiro que Judas nunca foi convertido, mesmo estando na igreja, na melhor igreja, com o melhor dos pastores. Isso mostra a mim e a você que frequentar uma igreja, e por vezes uma boa igreja, com boas pessoas, com um bom pastor, não nos faz automaticamente crentes, automaticamente filhos de Deus. Judas estava na melhor igreja, pastor dos pastores, dormia, almoçava, comia com Jesus Cristo, ouvia os ensinos diretamente dele. E mesmo assim, diz a Escritura que ele não era cristão, não era convertido. Então, eu e você podemos entender aquilo que Paulo disse, quando ele vai falar assim, nem todo de Israel é de fato israelita. Ou seja, nem todos que se diz povo de Deus é de fato povo de Deus. Você se ilude achando que todos que estão dentro de uma igreja cristã, neste momento, são crentes? São nascidos de Deus? São filhos de Deus? Oh Deus, não seja ingênuo. Não pense assim, de forma nenhuma. Judas era apóstolo, mas sendo apóstolo, diz a Escritura que ele era filho do diabo. Imagina, apóstolo, estava ali no meio deles. Lembra aquele episódio, quando Maria, quando uma mulher vai e quebra, né, um vaso de alabastro ali, diante dos pés de Jesus Cristo, enxuga com os cabelos. Judas estava presente ali, mas ali já tinha indícios de como que era o seu coração. Para você ver que o problema dele não era a questão de um reino terreno, não. Era o problema do coração. João capítulo 12, versículos 5 e 6, vai dizer assim, porque este bálsamo não foi vendido, aqui Judas indagando, né? Porque este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava o que nela se colocava. Aquela mulher vai e quebra um vaso preciosíssimo diante de Jesus Cristo, com perfume. E Judas diz, isso aí poderia ter sido vendido. 300 denários. Denário era equivalente a um dia de um trabalhador comum. Ou seja, só ali temos quase um ano de trabalho. E olha Judas, que é isso? Que desperdício! Poderia vender e dar aos pobres, mas a Escritura diz, ele não se preocupava com os pobres não, estava nem aí. Poderia ter vendido e dado a ele, porque ele repartiria para os pobres, se ele cuidava da bolsa. Ou seja, ia desviar um pouco para ele. Judas, ele era alguém com motivações totalmente erradas e dominada pela ganância. E aqui, você percebeu que nós já vemos uma quebra daquele paradigma de possessão demoníaca? Porque diz a Escritura que o Satanás entrou em Judas, versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Você lembra o que aconteceu quando Satanás entrou em Judas? Não diz que ele, a partir do momento que Satanás entra nele, que ele vira a mão para trás. Esse é o estereótipo de demônio que você tem, né? Começa a falar grosso, vira o olho, eu vou te pegar. Esse é o estereótipo que você tem de alguém possesso, endemoniado. Alguém cheio de Satanás. Judas fez isso? Curvou a mão, falou grosso, virou o olho. Olha o que a Escritura vai dizer, versículos 4. Versículo 3, para entender melhor o contexto. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria a Jesus Cristo. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele aceitou. Calma aí, ele foi possesso pelo demônio e foi vender a Jesus Cristo. De plena consciência. Sabendo o que ele estava fazendo. Você conhece alguns pastores que mercantilizam a palavra de Deus? Que estão apenas preocupados em lucrar, colocarem dinheiro no bolso? Que oferecem para você a água lá do Jordão? Nossa, aqui, acho que está muito limpinho para sair de lá, né? Foi a casa de uma irmã uma vez que ia para a nossa igreja, eu cheguei lá, ela mostrou para mim um envelopinho de terra. Ela disse, pastor, essa terra é lá de Israel. Avá, não acredito. Sério? Fiz uma campanha na outra igreja lá e deu isso aqui para a gente. Falei, querida, quantos na televisão dizem que trazem terra de Israel? Se fosse verdade, Israel teria escavado tanto, já teria saído lá embaixo, lá no inferno já, eu acho. Ou do outro lado da terra. E detalhe, vendem. Tudo é dinheiro.
Conhece pastores que fazem isso? Que fazem da palavra de Deus mercado? Que estão ali apenas para enganar o povo e arrancar dinheiro do povo para si? Se você conhece alguém, parabéns, você está vendo uma pessoa possessa sem torcer a mão, sem falar grosso.